A gente já tá rindo porque a gente tá falando de ansiedade, de carisma, de falta de carisma. E o Gabriel, com essa cara linda, falou hoje que ele tá sem carisma. O que é você sem Hoje carisma, eu meu tô um amor? pouco sem carisma, mas é que às vezes quando a gente tá sem carisma, a gente tá ansioso, a gente tenta entregar em outra coisa, né? Rindo, se demonstrando de uma forma que às vezes internamente você não tá, Rê. Mas quando você fica sem carisma, duas perguntas. Você fica ansioso e você tem dificuldade, por exemplo, em escolher o que você vai vestir? Rê, eu tenho 2 moods. O bonito e o maravilhoso. Não! O preguiçoso, que aí eu fecho os olhos e o que vier veio. Ou o mood que eu demoro 1 hora pra me arrumar. O mood que eu demoro 1 hora pra me arrumar, às vezes bate uma ansiedade, porque aí eu vejo nenhuma combina, aí depois 2 combinam, e aí eu já tô atrasado, e aí ferrou, Que entendeu? coisa. E a gente está falando sobre isso porque a nossa convidada saiu na Forbes Under 30 dias antes do seu aniversário de 30 anos. É artista plástica, muralista, feminista, sócia e proprietária de uma das marcas de roupas mais impactantes dessa geração. E também, como se isso fosse pouco, apresentadora do podcast Gostosas Também Choram, onde ela fala principalmente sobre tópicos que já foram assuntos na terapia dela e considera conversas importantes de serem tidas com outras mulheres também. Lela Brandão, muito obrigada pela sua presença. Meu Deus, que honra! Eu vou usar esse texto depois para me apresentar para quem perguntar. Eu vou escutar e transcrever. Mas só falamos verdades, né? De fato, sim. Como é que foi sair na revista? Era uma Na ansiedade Forbes? para você? É. Gente, foi um dia antes do meu aniversário de 30 anos. Foi assim, inacreditável. Presentão. Foi uma conquista para além do que eu imaginava. Foi muito legal. É um Mas reconhecimento, né? Você esperava isso? Ou veio de surpresa? Não, na verdade você se inscreve, né? Ah, Eu torcia, mas não vou dizer que esperava. Mas assim, quando veio a notícia, eu fiquei nas nuvens, assim. Ainda mais que era meu aniversário no Natal. Então juntou Natal, Ano Novo, Forbes, aniversário. Nossa, que tudo fim de junto. ano, né? Pensa numa menina que comemorou, pelo amor de Deus. E você se inscreveu pela sua confecção? Eu me Ou inscrevi por tudo? por tudo, na verdade, né? Olha, Pelo ela, que eu que legal. entendi, eles selecionam mais por um impacto cultural que você tem. Não tanto assim por um empreendimento em particular, mas pelo seu impacto na cultura, na sociedade. E como eu tenho muitos projetos, acho que eles identificaram esse impacto, né? Esse diferencial, assim. E o que de todos esses projetos, que são muitos, a gente gostaria de falar de todos, vamos começar pelo qual? Pelo podcast, pelo seu desafio no autoconhecimento, né? Pela sua jornada no autoconhecimento, pela confecção. Vamos começar por onde? Porque a gente quer falar de tudo, né, Gabi? Eu acho que, como para você chegar no Forbes Under 30, é um caminho, né? É um Sim. trajeto. Eu acho que talvez a gente possa começar entendendo a Do sua começo. jornada, de como Boa. você conseguiu chegar a ser essa mulher, que ainda tá Boa. no caminho, né? Claro. Mas que... Onde começou esse empenho todo que você acha que fala, nossa, acho que foi a partir daqui que eu me entendi que eu devia trilhar essa rota? Claro, eu não tenho uma rota trilhada, eu tô trilhando. Tá todo mundo descobrindo. Mas eu comecei a empreender com arte. Eu nem entendia que eu tava empreendendo na época. Eu tava fazendo o que eu amava e ganhando dinheiro com isso. Pra mim era o melhor dos mundos. Bom, mas ganhar dinheiro com arte, então, já é um ganho, assim... É um desafio, né? Não é, menina? Se sustentar da arte no Brasil hoje, Pois é. realmente... Eu comecei muito nova, né? Muito nova, assim, 18 anos, Nova. 17 anos já. Fazendo o quê, Lela? Eu personalizava coisas. O que você me desse pra personalizar, assim, já personalizei colher de pau, personalizava muito caderno, aí desenhava o retrato das pessoas, eu sempre gostei de desenhar. E ali na faculdade eu vou ganhar dinheiro com o quê? Tava fazendo faculdade de arquitetura, comecei a estagiar, não gostei da área, tanto que eu nem segui. Eu concluí a faculdade, mas não segui na arquitetura. E aí eu comecei em paralelo, né? Eu estagiava e comecei a, em paralelo, pegar essas encomendas, assim, que eu não entendia que eu estava empreendendo, mas era o meu primeiro empreendimento, né? Então, fazia retrato, Dia dos Namorados, Tino vou desenhar... comercial, hein? Pois é, mas nem sabia, na época eu só estava me divertindo. E ganhar dinheiro. É. E aí, em paralelo, eu tinha um projeto chamado Frida Feminista, que era um projeto de arte de rua. Então, na época também eu conheci o feminismo, explodiu minha cabeça, eu falei, preciso compartilhar com outras pessoas essas coisas que eu tô aprendendo, pode ajudar outras pessoas. Sem Qual a dúvida. plataforma que eu tenho? Na época eu não tinha redes sociais, não tinha seguidores, né? Não tinha nada disso. E aí eu usei a rua como plataforma, né? Então eu imprimia cartazes com frases de, sei lá, li um texto feminista,
resumia em uma frase e colava cartazes pela cidade. Lambi-lambi. Lambi-lambi, isso. E até na época Eu devo ter visto, sabia? Pode ser, foi em 2015, por aí, 2016. E aí eu tava levando esses 2 projetos em paralelo. Nossa, que Então, legal. trabalhando com arte, fazia muito mural também, assim, parede das pessoas, na casa das pessoas e tal. E o trabalho com Lambi-lambi no Frida Feminista. Comecei também a ministrar oficinas para mulheres, a gente saía para colar Lambi-lambi, porque era muito desafiador. Como você chegava nessas mulheres? Muito pelo boca a boca. Eu também me uni com uma parceira minha, que é minha amiga até hoje, que é a Riane Leão. Não sei se vocês conhecem o trabalho dela. Ela tem um trabalho maravilhoso, é escritora, poeta. E aí ela também colava lambi-lambi, a gente se uniu numa dor que era... Cara, é muito difícil colar lambi-lambi ser artista de rua mulher. Muito difícil, porque você tá na rua sozinha... Os riscos que a gente já sabe, todos Já eles. sabemos todos. E ainda mais, praticando arte de rua, a gente sofria assédio, sofria um monte de coisa. A gente falou, vamos colar juntas? E a gente começou a perceber que era muito mais confortável colar juntas. À noite, vocês faziam? À noite, de dia, quando dava na telha e quando sobrava tempo, né? Tá. Porque as duas tinham trabalhos. Isso enquanto você ainda estava fazendo o estágio e estava na faculdade. Isso. Tudo junto. Quando a Estágio, gente faculdade, é jovem, a gente não precisa dormir. Você tem toda a razão. fazendo já os processos de caracterização, colando lambi-lambi. E muita coisa ao mesmo você tem tempo. fotos desses lambi-lambi? Tenho sim, eu mando pra Onde que você vocês. colava? Qualquer poste que tinha vago, eu ia lá e colava. Passava assim de ônibus, eita, aqui é um bom lugar. Aí voltava. Mas em que lugar da cidade? Sempre em São Paulo? Às vezes, quando eu viajava, eu levava também na mala. Que Eu fazia cola de farinha, então você conseguia máximo. fazer onde você tivesse, né? Você só precisa de farinha e água. E qual foi o momento que você decidiu transformar a sua trajetória pessoal em conteúdo também? Então, foi exatamente por esse Aí. projeto do feminismo. Porque eu comecei a colar os lambi-lambis e eu abri um Instagram, que chamava Frida Feminista, para postar as fotos que eu recebia. Então, muitas vezes as pessoas, passei e vi esse lambi-lambi aqui, foi você, né? E me mandava. Eu acho que eu conheci primeiro pelo Instagram. Se não me engano, pode minha ser. filha que mandou. Agora tá vindo. Que memória, hein? E aí eu falei, vou reunir todos esses registros e vou fazer os meus também e postar nesse Instagram. E aí começou, como as frases eram muito compartilháveis, né? As pessoas ficavam mandando uma para outra, começou a surgir uma comunidade. Aí depois de um tempo, eu comecei a ter mais interesse de me aprofundar nas questões, passar de uma frase, né? E aí eu senti muita necessidade de colocar meu rosto e meu nome, porque o movimento feminista tem inúmeras vertentes, discursos, perspectivas, e eu não posso falar em nome do feminismo, né? Você pode falar no seu nome, né? E aí eu mudei pra Lela Brandão, que é o meu perfil hoje em dia. Isso foi lá, eu mudei mais ou menos em 2017, e aí desde então eu comecei a criar essa comunidade. Que aí já era você, a sua própria imagem. Isso, exatamente. E a confecção? E veio muito depois. A proposta... porque as coisas foram acontecendo ao mesmo tempo, né? Não foi tipo, começou aqui, aí parou e começou outro. Não, foi tipo... Uma foi puxando a outra. Ao mesmo tempo, misturado. Então, desse trabalho, assim, quando eu comecei a colocar meu nome, eu também trabalhava com ilustração digital. Então, aí eu comecei a trabalhar mesmo como criadora de conteúdo e artista. Então, as marcas me chamavam, em vez de para fazer publi, me chamava para desenhar uma embalagem ou ir num evento e desenhar ao vivo. Talentosa. Obrigada. Sei lá, desenhar brinde de funcionário do fim de ano, sabe? Coisas assim, era esse tipo de trabalho. Mas as pessoas começaram a demonstrar mais interesse em mim, eu comecei a aparecer mais também naturalmente. E aí, ao longo do tempo, eu comecei a produzir um conteúdo mais pessoal e não tanto sobre feminismo, sabe? Ou sobre arte, mas sobre as coisas que eu penso, imagino, as minhas vivências e tal. O que, de alguma forma, também tá atrelado, né? Sim, super atrelado, exato. Faz parte de quem eu sou, mas não é exatamente sobre só isso que eu tô produzindo conteúdo. E aí, a confecção veio disso, porque eu comecei a mostrar mais a minha rotina, naturalmente começou a aparecer minhas roupas. Só que eu, em particular, tive um processo, e aí eu queria muito saber se vocês tiveram esse processo também. Quando eu era adolescente, eu tive muitas questões com o meu corpo, distúrbios alimentares gravíssimos, coisas assim, muito difíceis. E aí, depois de muita terapia, eu percebi que eu usava muito as minhas roupas pra competir comigo mesma. Como é que é Como isso? assim? Então, sei lá, compra uma calça, tem que caber nessa calça até o fim do mês. Ou se você não couber nesse vestido, você fracassou. Você já passou por esse processo, não? Não, eu sempre fui muito magrinho. E acho que eu sempre lidei bem com isso. Não foi um excesso de magreza que fazia com que eu me sentisse mal. Nunca passei também, Lela. Então, Assim, mas é uma coisa, acho que é pessoal minha, porque isso que você está falando é muito comum, especialmente nas mulheres. Então, ao longo dos anos, assim, conversando sobre isso, eu percebi que era uma experiência muito coletiva, assim. E aí,
como na época, assim, quando eu tive esses distúrbios e tal, eu não pude ter, a gente nem falava de terapia, não era uma pauta, Uhum, saúde uhum. mental, não tive Apesar de ser um essa. sofrimento, né? Exato, eu não tive esse direcionamento de procurar terapia, de ter um apoio psicológico. E aí, inconscientemente, eu comecei a procurar esse apoio na mesma coisa que me desapoiou, que foram as roupas. Então, eu comecei a procurar roupas que não permitissem que eu sentisse que engordei ou emagreci. Não me mostrassem essas alterações do corpo. Elástico. Elástico, coisas assim muito particulares, coisas que dava pra você amarrar, ajustar e tal. E eu fiz muito esse garimpo em marcas que existem, mas não necessariamente que se preocuparam com isso em todas as peças que criaram. Então, as minhas seguidoras, elas reparavam que eu me vestia de uma forma diferente, que era uma forma mais confortável, só que ao mesmo tempo não era pijama, não era tipo moletom velho, sabe? Era uma forma. Tinha um estilo. Um estilo, só que Tinha uma confortável, exato. E ficavam me perguntando, onde você compra as suas roupas? Porque todas parecem tão confortáveis. Olha que as pessoas captaram o que você nem sabia que estava emitindo, hein? Exato. E aí eu não sentia a vontade de falar, foi aqui que eu comprei. Porque não necessariamente naquela marca a pessoa ia achar realmente uma peça que fosse pensada para isso. E aí veio a pandemia, 2020, fiquei trancada em casa e falei, o que eu vou fazer? Naquela época, os meus trabalhos todos foram cancelados porque o mercado ficou em pânico e falou, suspende tudo. E eu fiquei com um monte de tempo na mão e falei, vou criar minha marca de roupa onde todas as opções vão ser confortáveis e adaptáveis, que a gente chama, tem 3 pilares na minha marca, né, Lella Brandon Co. É adaptável, ou seja, as roupas se adaptam se você engordar ou emagrecer. O seu momento de vida, inclusive se você engravidar. Exatamente. Tem várias pessoas que engravidam e falam, as suas roupas são as únicas que serviram. Quando eu tava grávida, eu tive dificuldade em achar roupa, eu mandei fazer 3, 4 peças que eu usei a gravidez toda, que eu punha com camisa, sem camisa. Né? E aí você precisa comprar um armário para um período muito específico da sua vida, não faz sentido, né? Não só isso, como tem uma expressão muito estranha, que é tipo assim, nossa, que roupa de grávida, né? Tipo, as pessoas falam de uma maneira meio pejorativa, né? Sim. Como se o corpo de uma pessoa grávida não pudesse ser compatível com as roupas que você usa normalmente. Eu amei ficar grávida. Que tudo. Mas eu passei com 3 peças. Mas quais são os 3 pilares? Adaptabilidade, que é o primeiro. Conforto, assim, básico. Inegociável, que para a roupa das mulheres não é tão básico assim, né? Verdade. É muito mais característico do guarda-roupa masculino. E mobilidade. E aí o meu Como trabalho assim, mobilidade? encontra com toda a teoria feminista e tal. Porque as roupas das mulheres, historicamente, foram pensadas como adornos. E aí, não necessariamente a gente consegue se movimentar. Ou prisões, né? Se você pensar em corset e tal. Aquelas saias lápis que você não consegue subir. Quantos vídeos? Vocês já viram esses vídeos do povo tentando subir escada? Então, não é feito de uma forma funcional. E isso é muito perigoso pra gente, como mulher. Porque se você tiver numa situação de perigo, como que você vai escapar? Se você tiver com uma saia que não te deixa Zero correr. mobilidade. Total. Então, tudo que a gente cria é com esses 3 pilares. E é aí que surgiu a minha marca. Daí que eu fui pra confecção. Foi da ideia. E o podcast? O podcast depois também. Bom, então você teve que... Porque confecção é uma coisa muito complicada, né, Lela? Assim, você achar o tecido, você achar a costureira, a modelagem É muito e tal. desafiador. Você teve que montar essa cadeia toda. Sim. Na verdade, não fui eu que montei, né? Eu montei quem montou é assim. Eu fundei a marca junto com o Vitor, que é meu marido. E aí, ele trabalhava com uma estamparia. E na época, a gente já tinha testado camisetas com as minhas artes estampadas, porque ele trabalhava nessa estamparia com outros que 2 legal, sócios. uma coisinha bem, né? Né? Engraçado. Muito legal. Então, ele já tinha um pouco desse know-how dos bastidores, mas não literalmente de confecção. Ele tinha da estamparia. Mas como a gente ficou os 2 presos na mesma casa, na pandemia, com a mesma ideia... Tiveram um filho, que foi a confecção, Exatamente. E aí, agora ele tem a fábrica dele e dos outros 2 sócios dele. E ele também fundou a marca junto comigo. Então... Hoje em dia, ainda já se tem muita pauta de quanto saúde mental é importante, fazer terapia, que pessoas que fazem terapia não são malucas e não são problemáticas, e precisa fazer para um autoconhecimento. Mas há muito tempo atrás não tinha essa ideia. Sim. Você acha que o podcast, de alguma forma, serviu para você ajudar pessoas que talvez não tenham essa consciência, chegou em pessoas? Como é que é essa relação com o público e saúde mental, assim, que você tem hoje em dia? É bem interessante, assim, né? O podcast, ele é super jovem, né? Tem menos de 1 ano. Eu inaugurei ele em maio do ano passado. O nome é lindo. Gostosos também choram, eu amo também.
E ele veio muito de uma demanda de eu aprofundar assuntos, porque ali nas redes sociais eu via que era muito superficial o quanto eu conseguia abordar em 1 minuto, 15 segundos. Na verdade, as pessoas decidem em 3 segundos, né? Tem Se vão umas continuar ou pesquisas. não, é. Exato. E os assuntos que eu queria abordar não cabiam nesse formato. E aí eu falei, pô, eu vou fazer um podcast, e aí do podcast eu vou tirar meu conteúdo, em vez de ficar produzindo conteúdo incansavelmente, um conteúdo que é descartável, né? Que você faz um Reels hoje, depois de uma semana ninguém vai voltar pro Reels, né? E o podcast é outro formato. A gente adora, inclusive, né? Podcast a gente ama. Vocês amam? Somos suspeitos pra falar sobre A isso. gente é um pouco suspeita, exatamente. E aí eu decidi me aventurar nesse lugar, assim, no podcast com o Gostosos Também Choram. E a ideia era realmente falar dos assuntos que me atravessam como jovem adulta. E aí, que não tão jovem adulta, né? Que minhas seguidoras falam, não tão jovem adulta, você tem 30 anos já. Não, mas é assim, é assim. E é muito interessante, porque meu podcast não é assim, faça terapia, até porque eu sei que a terapia não é uma possibilidade para todo mundo. E, às vezes, não é o match com todo mundo. Tem pessoas que meio que encontram autoconhecimento ou algum tipo de direcionamento em outras coisas que não necessariamente terapia. Mas como eu falo muito do meu processo de análise, eu faço psicanálise já vai fazer 8 anos. As pessoas acabam desmistificando um pouco o que é esse processo. E aí, por isso, acabam também procurando esses caminhos que não necessariamente era uma opção para elas antes, né? Nossa. E você passou por um momento... Porque Gostosos também tem ansiedade. Sim. Como é que foi a sua relação com a ansiedade? Porque chega um momento que uma ansiedade pode acabar virando crise de pânico. Paralisa, né? Paralisa, Às né? vezes paralisa. Te deixa inapto a fazer coisas básicas do dia a dia. Sim. Como é que foi esse momento? Passei por... E você ainda vive essa então, ansiedade? é complexo, né? Eu tive síndrome do pânico. Eu não sei se eu posso falar que eu tive, eu tenho, porque eu não considero assim Você teve síndrome episódios? Vários episódios. Então chegou a ser uma síndrome. Sim, foram anos Lela. de muita dificuldade, assim. Por isso, inclusive, que eu fui atrás da análise. Uma amiga minha, assim, um anjo na minha vida, ela fazia psicologia na época, hoje em dia ela tem até doutorado. Mas eu fui desabafar com ela, ela falou, Lela, você precisa de ajuda, vou te passar alguns nomes aqui que eu conheço para te ajudar. E aí eu fui cair com a minha psicanalista. Mas eu tive episódios muito tristes, assim, de síndrome do pânico, que eu acredito que é o estágio mais difícil, assim, da ansiedade, né? Tem uma ansiedade que ela é mais... né? Ou dá pra acontecer direto a crise de pânico? Eu não tenho certeza. Tá. Mas eu acho que tem... Eu acho que eu tive direto. Assim, Você teve síndrome do pânico também? não tive síndrome, eu tive alguns episódios. Do nada. Nossa Senhora. Do nada. De sentir físico, né? Assim, do nada. Assim. É um medo... É um medo e é engraçado que Só de falar, você vê que eu fiz que quando eu tive, a minha filha era pequena. Mas é uma energia. É uma energia, que engraçado. A minha filha era pequena e todos os episódios que eu tive, que graças a Deus não foram muitos, assim, hoje analisando, era a hora que eu podia ter aquilo. A minha filha não estava comigo. Na época, eu trabalhava no Band News, então, assim, era uma rotina de trabalho. Então, assim, eu estava de folga, minha filha não estava comigo. Sabe assim? É como que se eu falasse... quando o corpo libera. Agora você pode ficar mais, sabe assim? É engraçado que você tem a sensação que é do nada, mas na verdade o seu corpo estava aguentando uma pressão. Sem dúvida nenhuma. Enorme. Não vi nenhum sinal. De repente, isso que é agoniante, né? Que você, tipo, não consegue ter a pista dos sinais, assim. Medo do quê? Né? Medo Porque, de tipo, tudo. Do nada, entre aspas, né? A sua percepção do vem nada. do nada. E como é que você faz essa busca, né? Pra entender onde começou. Exato. Mas eu cheguei a apresentar jornal. Eu cheguei a apresentar jornal segurando a bancada. Porque eu tinha medo de cair. Nossa, eu não gosto nem de pensar. Apresentar jornal. Aí meu chefe chegou uma vez falou pra mim, você tá bem? Eu falei, não, eu tô muito louca. Essa é a sensação, né? Eu tô muito louca, mas eu vou apresentar esse jornal até o fim. Mas assim... Sinto muito, Rê, que você tenha passado por isso. É muito difícil. É muito difícil. É muito difícil. Então, eu tava até falando antes da gente começar a gravar do avião. Foi a minha pior síndrome do pânico, foi dentro do avião. Imagina. E eu tava sozinha. Foi horrível, horrível. Mas foi assim, no avião teve um período que eu realmente não conseguia voar. Tipo assim, não... Mas por que você tinha Mas o medo vinha do avião? Era então, isso? Com análise eu descobri que não era literalmente o avião, né? É a falta de controle, é você não conseguir sair, é você tá... Ai, fica tudo... Mas por que você tinha que andar tanto de avião? Pra viajar.
Pra nada Justo, demais. Não, gente. pra você ver como a gente não tem noção. Não, Não mas era é- hora de viajar, mas você pegou, eu vou viajar, vou entrar no avião. exato. É Não, isso. mas é porque como foram por muitos anos, eventualmente eu precisava pegar pra fazer algum trabalho, alguma coisa assim. Mas em geral, assim, eu fiquei impedida de viajar mesmo durante alguns anos por conta dessa… Mas eu conheço algumas pessoas que trabalham, tipo, em cidades Que diferentes. precisa viajar a trabalho. Que precisam viajar a trabalho. A empresa, às vezes, dá o avião, ele fala, não, aluga um carro pra mim. Minha Eu, cunhada eu é passo assim. 12 horas no carro, eu vou 3 Minha dias cunhada antes é se for assim. necessário, mas eu não entro no avião. Eu conheço alguns É casos muito assim. duro. É, porque avião eu acho que é uma situação muito difícil, É que é zero tipo desconhecido controle. pro ser humano, né? Tipo assim, a gente foi feito pra ver o mundo de lá de cima, tipo assim. E você não conhece o piloto, você tá Não. preso naquele lugar, você não tem a escolha de tipo, ai, não tô passando bem, vou sair. Não, você tá lá, tipo, fica aí. E todo mundo ao seu redor tem que manter um silêncio. É uma situação que não é. Opressor, o Gabi tava opressor. falando que é suave pra você, né? Você Pra fica mim, tranquilo. eu durmo, tipo, Rio, São Paulo, 40 minutos. Eu acordo quando… Hoje em dia eu sou assim também, graças a Deus e a terapia. Mas foram anos muito difíceis, assim. Mas aí não era só no avião que eu tinha, né? isso Era que eu em ia perguntar. várias Não, foram situações. anos com síndrome. E Nela tem do alguma outra céu. situação? Foram várias, foram evoluindo. Assim, eu percebi que quando eu tava em lugar com muitas pessoas, Era pior. muito social barulho, fumaça, sabe? Essas coisas assim, tipo show, coisa assim, fechada. Eu sempre tinha. Só que aí começou a evoluir até um dia que foi quando eu decidi procurar terapia. Eu tava vendo série com o meu marido em casa e aí eu tive uma crise de pânico. Aí eu falei, não, gente, aí não tá normal. É porque você vai relativizando, né? Não é porque eu tava no avião. Não é por É, Você causa vai do criando show. justificativa e vai fugindo dessas circunstâncias. Exatamente. E aí eu procurei ajuda. Aí, ainda bem que eu tive essa ajuda e consegui entender da onde que Uhum. vinha, porque a gente sempre tem a sensação que é do nada. Mas quando você vê em Sim. retrospecto, você vê que é uma coisa que estava se construindo e tinha alguma coisa muito difícil que você estava enfrentando, e aí algumas coisas que você encontra, tipo, muito barulho, sei lá, no meu caso, muito barulho me dissocia, eu meio que saía do Desestrutura. corpo, sabe? Assim, Desorganiza tipo, tudo. Exato. Mas você ainda tem medo de ter, de repente, um episódio? Ai, eu acho que eu tenho muito mais controle, não gosto muito dessa palavra, mas assim, eu consigo entender. Consegue gerenciar melhor, digamos Eu assim. sei Você- ferramentas, Não, sabe? seria mais difícil acontecer a crise sem você perceber os sinais antes. seria Eu isso? acho que sim, até porque eu já entendi o Sim. que me causa as crises, e eu também desenvolvi ao longo, eu faço há 8 anos, né? Já Uhum. faz 8 anos que eu tava nesse lugar muito inflamado da síndrome do pânico. Eu desenvolvi ferramentas, fui entendendo o que eu posso fazer para voltar para mim, quem que eu posso recorrer, o que eu posso fazer e tal. E hoje em dia faz muito, não me lembro a última crise, faz anos que eu não tenho. Nossa, Mas ainda bem. você sempre fica com medo de É ter, né? Porque é uma experiência inesquecível. muito traumática. É Mas inesquecível. já teve alguma situação que você falou, acho que talvez eu esteja me encaminhando Pra chegar. pra ali. chegar nesse lugar, nesses últimos anos? De melhorar? Sim, quando eu peguei o avião pela primeira vez. E foi muito engraçado, porque eu fiz uma consulta com uma terapeuta, eu tava muito com medo, muito, assim, só que eu precisava pegar esse avião, era um trabalho que eu não poderia perder. E aí eu fiz uma consulta antes de entrar e ela falou, você tá com medo do quê? Aí eu comecei a falar do que eu tava com medo, e um dos medos eu tô com medo de começar a chorar, e tipo, me descontrolar e começar a chorar. E ela falou, Chora. chore. Oi. Exatamente, terapeuta sou. incorporou a terapeuta, exatamente. Ela Chora. falou, pois chore. E foi exatamente o que eu fiz. Eu tava na fila de embarque, aquele cano, eu não sei como é que chama, aquele tubo que você Aquele tubo. entra no avião. Você começou a chorar. Eu já comecei a ficar assim, hiperventilar e segurar o choro. E aí eu falei, não vou segurar o choro. Porque a última vez que eu entrei no avião, segurei o choro, eu cheguei no destino que eu tinha 3 dias, já ia pra Inhotim, em BH. Cheguei no destino, vomitei por 3 dias, desculpa a nojeira, mas vomitei por 3 dias, fiquei presa no hotel, não aproveitei nada. Vomitando. Não peguei o avião de Olha o volta, corpo da tive que gente. pegar um ônibus, porque precisava colocar pra fora de alguma Exato. forma o que eu segurei. Fiquei mal, péssima, tem fotos horrorosas, deu jogada. Depois assim, você voltou pra Inhotim? Porque é o máximo. Voltei de carro, Eu já mas fui pra voltei. Inhotim. Ah, Inhotim é o máximo. Você pode ir várias Maravilhoso. vezes. Você Eu já não foi, lembro Gabi? eu já fui, mas eu não lembro o que eu fui fazer lá. Será que você foi gravar? Não, É porque ponto turístico? É um alguma coisa? museu, o Nossa, maior é museu a céu lindo. aberto, acho que do mundo, ou da América Não, acho que Latina. não, pro É museu eu não maravilhoso, fui. você precisa ir. é maravilhoso. E eu fui na pandemia, não tinha quase ninguém. Imagino. E é aberto lá, né? Aberto, foi o máximo. Não, é incrível. E eu, nessa primeira vez que eu fui, não consegui aproveitar nada. Mas fiquei depois no hotel. voltou. Vale a Voltei visita em Inhotim. de carro, não consegui pegar o avião quando eu voltei, mas hoje em dia conseguiria.
E aí, quando eu tava. Desculpa. Não, pode terminar. Eu pelo tava amor de falando de quando ela falou pra eu chorar, Isso, tava no isso. tubo do avião, voltando, aí eu falei, não vou segurar, vou chorar. Comecei a chorar, e o pessoal, tipo, o que que tá acontecendo? Não conhecia ninguém. Não, vai ficar deixando tudo bem. Eu alguém. falei, deixa eu chorar, deixa eu chorar. Eu entrei chorando, fui chorando, aí, aí acalmei, fiquei com sono, dormi. Mas você Deus. sabe, Gastou muita energia chorando. a minha filha, Não que tive tem o mesmo pânico. apelido que ela, Lela, É. quando ela me liga e fala, mãe, eu tô com uma vontade de chorar, eu falo, chora, Rafaela. Chora, chora, Ah, eu chora. adoro chorar, gente. Sabe? Gostosos Se- também se choram. tem- se tem Gostosas vontade- também choram, Se tem Lela. vontade de chorar, tem que deixar extravasar o sentimento. Mas eu acho que a gente sem parto querer, muito eu acho que é o disso. tempo todo, né? Pra que chorar? Não precisa. Ah, precisa. Sabe Não. assim? Não precisa. Exato. E Ah, eu tem. acho que pra mim eu Precisa. fui contrário, eu sou ator, né? Então sempre me senti, tem que chorar nessa cena. É. Então eu tive que aprender a chorar em Olha. cena. Eu falei, se eu choro em cena, por que eu não posso chorar na minha vida? Eu amo, já aprendeu a induzir o choro, É. eu amo. Tem até, eu tava falando bastante sobre a importância de chorar, de botar pra fora, principalmente porque no último ano eu desenvolvi problemas gástricos. O corpo vai sentindo do jeito Sim, que ele quer, né? sim. Uma hora é síndrome pânico, outra hora é gastrite. Agora que eu tô melhorando, tive que passar por um tratamento duro. Mas De eu tava falando gastrite? disso, de gastrite, refluxo, todas essas coisas, tive que cortar um monte de coisa. Mas aí eu tava falando disso no meu podcast, e eu tava falando sobre como às vezes o que a gente engole é tóxico pra gente mesmo. E aí eu não sei se ela era bióloga ou médica, ela me deu o dado de que as lágrimas, tem lágrimas que eles examinaram no microscópio, sei lá, e eles descobriram que elas são literalmente tóxicas. Tipo, o corpo está, dependendo do porquê você tá chorando, o corpo está liberando coisas tóxicas do seu Mentira. corpo. Tipo, sério. E, tipo, imagino que não chorar essas lágrimas, No provavelmente que isso vai essas se coisas- transformar. Exato. Não sei se estou falando besteira, foi essa mulher que me falou. E eu tenho uma bióloga. amiga que é psiquiatra e ela fala que as más águas, diarreia, vômito, então, na verdade são as mágoas. Então ela fala, deixa as Uou. más Nossa, faz sentido. águas irem, entendeu? Deixa, Você precisa libera dar vazão tudo, de dá alguma vazão, forma. é. E aí, então a lágrima entra nessas más águas, né? Nessas Sim. mágoas todas que são tóxicas. Exato. E como o corpo da gente vai, Aham. né, conversando, diga, meu Não, amor. eu ia falar que, tipo assim, a ansiedade os episódios, ou crise de pânico que vocês tiveram, tem sintomas muito claros, né? Tipo assim, aconteceu isso e aí você toma um choque, aí talvez você tenha que buscar o que aconteceu, Sim. mas tem uma ansiedade, que é a que mais acontece comigo, que é muito silenciosa. Que é constante. É a que você tá fazendo as coisas, aí do nada você começa a ficar mais pra dentro, aí você tem que fazer 2 coisas no dia, você não consegue realizar as coisas, aí isso começa a te deixar mal, mas eu tinha que fazer essas 2 coisas, não consegui porque eu tô mal, e aí você começa a se sentir mal porque você tá mal, porque você não conseguiu fazer as coisas, e não parece que é por conta da ansiedade, parece que é por conta de você não estar sendo proativo, você não está conseguindo fazer as O coisas do dia. suficiente. Você se sente incapaz, né? E aí os episódios de ansiedade que eu tive e tenho e tô aprendendo a lidar é justamente isso. Eu não consegui dar conta de fazer as coisas, eu começar a me culpar por não conseguir fazer, e aí do nada eu fico paralisado, não consigo fazer nada. E eu percebi que em mim isso tem muito a ver com eu não saber dizer não. Eu tô aprendendo a dizer não. Às vezes tem uma situação que tá me incomodando muito, e eu não consigo falar com a pessoa, e aí eu guardo pra mim essas mágoas e não consigo muitas vezes falar, e aí isso vai atrapalhando, e aí é um problema do relacionamento, aí começa a afetar meu trabalho, minha vida pessoal, Olha minha só. vida da família, e quando vê tá tudo paralisado. E aí quando eu destravo isso, tudo volta ao normal e a fluir melhor. E o que te ajuda a destravar? Você tem uma rede de apoio? Que, aliás, depois eu quero saber de você, se tem uma rede de apoio. Eu tenho, mas eu uso pouco. Hum. Eu sou uma pessoa que tem dificuldade em pedir. É porque eu costumo dizer isso. Não sei se é certo ou errado. Mas é porque a vida me mostrou, entre aspas, que pessoas. E já tratei isso muito na terapia, tá, gente? Que pessoas que são um pilar geralmente têm muita dificuldade de aceitar ajuda. Porque como você sustenta socialmente, financeiramente, amorosamente, outras pessoas, a gente tem a sensação que se a gente aceitar ajuda, as pessoas ao fraqueza. redor vão ficar sem a nossa sustentação. Tá. Então eu tenho uma rede de apoio, minha família, meus amigos, mas eu uso muito pouco, tenho dificuldade de pedir ajuda. E aí, mas hoje em dia eu tô aprendendo a justamente falar com as pessoas essas situações, porque chega, já cansei de sofrer. Né?
Você tem uma rede de apoio, Lela, além da terapia e tal? Tenho, eu não sou nada sem minha rede de apoio, nada. Eu tenho amigas de infância que eu carrego desde os 7 anos de idade. A gente se chama de amigas base, que a gente é a Ai, base que uma da lindo. outra. E é muito assim, a gente traz questões até das mais idiotas até as questões mais existenciais, assim. Esse Essa meu amiga grupo que te deu toque é uma É. grande rede de É apoio, uma né? delas. Porque assim, ela te deu ali Com de um certeza. jeito muito sutil. O seu marido faz parte dessa rede de apoio? Demais, 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 demais. A gente vai construindo, né, ao longo do tempo, assim. E refazendo e desfazendo. E não só em pessoas, né? Assim, às vezes em hábitos que você consegue, para você ter para onde voltar Sim. depois de uma crise. Porque às vezes uma crise de ansiedade vai te derrubar por um período que você vai se sentir incapaz, você vai se sentir isso, e você vai largando mão, assim, e tentando cancelar o que você consegue cancelar de compromisso. Mas aí, quando você consegue entender, mas deixa eu voltar aqui para minha rotina, deixa eu acordar nessa hora e fazer isso, e ter uma coisa meio estabelecida, cara, isso me ajuda de uma forma, porque eu meio que perco o fio da meada, mas eu sei onde ele tá, sabe, para voltar, e é um primeiro passo, assim, por mais que seja besta, tipo, acordar 6 da manhã, malhar às 7, tipo, isso Te me estrutura. estrutura, sabe? Sim. Agora, você, pelo que você falou, você se sustenta, ou pelo menos tem dom de tirar dinheiro desde muito jovem, Uhum. e nunca teve aquele emprego formal e Não. tal, né? Para você é tranquilo gerenciar essa vida sem a Ó, carteira assinada, sem o Nossa, salário fixo é e um tal? desafio, né? Quem trabalha como autônomo é um A desafio. vida inteira. E você Sei bem. passa Ator também por... é. Os três aqui. exatamente. É um desafio você lidar com a instabilidade, né? Mas assim, eu meio que tive que... muito da minha síndrome do pânico vinha disso, assim, de um medo de, do nada, ficar desacudida, não ter para onde recorrer. Desamparada. Exatamente. E eu tive que aprender a falar, cara, você precisa se preocupar com isso quando isso acontecer. Porque senão, se você ficar vivendo na Sofrer por possibilidade do que antecipação, né? pode acontecer qualquer coisa que você imaginar. E aí, isso é muito ruim para quem... Isso na verdade, é a ansiedade, né? Você viver fora do que é o presente, né? presente. No futuro e tentando entender as possibilidades e se preocupando com o que pode acontecer e tal. Isso é meio que uma decisão e um investimento, né? Não sei como que é para vocês. Eu nunca tive outra possibilidade, ele como ator acho que também não, né? Então a Assinaram gente... minha carteira uma vez por um ano. Assinaram? Eu nunca tive Assinaram com a minha carteira... quando eu fiz Malhação. Minha carteira Uma estava vezinha na lembrando. vida eu fiquei feliz. Sabia que não ia servir pra me aposentar, mas eu tive uma vez. Só que aos 30 anos, que eu acho que é jovem, né? Você é uma mulher de 30 anos jovem, você tem uma confecção que é muito bem sucedida. Então, assim, antes de lançar, você já vendeu tudo. Você se considera uma mulher de sucesso? O que é sucesso? É, Mayra, segunda pergunta, né, Lela? Tem até um episódio do meu podcast que é o que é ser bem-sucedida. Depende da perspectiva. Eu acho que tem coisas que você constrói ao longo da vida. Assim, tem várias coisas que eu não me considero mal-sucedida, como, por exemplo, minha capacidade de dizer não. Ainda está em construção. Mas, assim, nos meus projetos, eu sou muito feliz em tudo que eu faço. E é realmente muito... Para mim é uma honra viver assim, por exemplo, hoje, minha carteira não é assinada, mas eu consigo ter uma estabilidade que veio da empresa que eu criei, que é a minha marca. Que é muito audaciosa. É. Assim, né? É uma confecção que foge de todos os padrões. Agora está com uma confecção que traz aí a Tarsila do Amaral. Então, assim, é Sim. tudo muito... não é audacioso a palavra, também não é genuíno, é muito específico, é autoral. Né? E isso conquistou o mercado, É conquistou as bem mulheres. genuíno, né? Assim, acho que as pessoas conseguem sentir que tudo que a gente faz não é o produto pelo produto. Ele vem de uma ideia que realmente a gente defende, que é uma mulher confortável em ser uma revolução. Nada que homens também não pudessem usar, né? A Claro, gente fala... com certeza. Mas é que para os homens é mais fácil de encontrar. Sim. E é muito mais fácil uma moda funcional e que pense na usabilidade masculina do com que certeza. feminina, assim, historicamente, sabe? E que tem a ver com sustentabilidade também, o que você faz. Com certeza, né? Que a gente fala de uma moda temporal, né? Até porque a gente não é uma ultra fast fashion, mesmo que as pessoas comparem, né? Isso aqui tá tanto nessa loja e na sua tá fazem essa tanto. comparação. Fazem, é normal, né? O consumidor sempre vai comparar preços. Mas a gente não tem essa possibilidade, primeiro, de... a gente nem quer, né? Prejudicar a mão de obra de nenhuma forma. Isso a gente, nem se a gente tivesse essa oportunidade, a gente não gostaria, que a outra fast fashion faz. E o tempo de resposta às tendências que eles têm, né? Fast fashion faz milhões de peças em um dia, sei lá, tipo assim, teve até um caso da Kim Kardashian aparecer
vestindo um vestido num evento, no dia seguinte já tava nessa loja de ultra fast fashion. Impressionante, Então, né? é uma É coisa. assustador. É assustador, é a palavra. É Assustador. assustador. Pra E gente, completamente sem são sustentabilidade, né? meses. É. Porque se você fabrica milhões e no dia seguinte no dia seguinte vai ter outro e daqui a uma E semana virou Exato. outro. cafona já, porque já passou a Exato. tendência. E aí, pra onde vai essa roupa, né? E é por isso que a gente fala de moda temporal na minha marca, né? Que é pra gente ter essa garantia de que a peça vai fazer sentido anos dentro do seu armário. Como é que você faz isso? Para fazer uma peça que tenha que caia no gosto das pessoas, mas que também seja Tem temporal? que Onde ter você busca inspiração? uma curadoria do que é tendência e o que não é. Ah, Então a gente não faz nada que é tendência. Porque tendência pode ficar cafona. E o nosso tempo de produção, por exemplo, agora a gente tá produzindo verão já. Tipo assim. Uou. Então, é Outro uma tempo. outra lógica. Aham. Então, se eu me basear na tendência que tá acontecendo agora, Já no era. verão já era. Imagina, com TikTok, essas coisas, as tendências são É mini imprevisível, né? tendências, né? Micro tendências. Que é 2 semanas, depois já. Uhum. Então, seria um investimento da nossa parte que a gente ia perder e também não é o que a gente acredita, né? E tecido? O quê? O tecido é tecido tudo orgânico, não é orgânico, é tecido nacional, A não é? gente a gente dá preferência sempre para tecidos de produções nacionais. A gente tem os nossos parceiros, fornecedores. Depende Porque é muito da difícil, peça, né? porque é muito difícil, né? É difícil, mas Muito depende muito difícil. da peça que a gente quer viabilizar, assim. Por exemplo, agora a gente tem uma linha de academia que tá vendo. Uhum. É outra coisa, por exemplo, da alfaiataria que vai lançar nesse mês. Então, a gente precisa ter diversos parceiros. A gente tá falando muito desse lugar da ansiedade, que é muito prejudicial, né? Mas vocês acreditam que tem um lugar da ansiedade que também motiva? Por exemplo, vai tá lançando a sua próxima coleção. Não tem uma euforia, uma ansiedade em ver, realizar, ver o seu projeto nascer? Vocês acham que também tem uma certa ansiedade que motiva, te dá gás? Eu acho que é diferente ansiedade e empolgação. Ansiedade, pra mim, sempre É ruim. negativo. Porque ansiedade, pra mim, é muito ligada a essa sensação que você tem aqui, assim, quando, tipo, sabe? Aí dá um. De querer antecipar, Estômago, né, Lela? De querer intestino. antecipar o que tem que ter um tempo Exatamente. normal, né? E antecipar de uma forma ruim, né? Acho que já Exato. prevendo cenários catastróficos. E, tipo assim, meu Deus, se não acontecer exatamente do jeito que precisa acontecer, Não vai dar certo. minha vida vai acabar e eu vou ser uma fracassada e tal. E aí tem uma diferença com a empolgação que é, meu Deus, eu trabalhei tanto, por exemplo, da Tarsila. A gente tá trabalhando com o time da Tarsila desde do início de setembro do ano passado para lançar Ai, agora. que gostoso. Mas imagina, e eu não podia falar, né? Então imagina, durante todos esses meses eu tava com essa empolgação, que a gente chama de ansiedade, mas na minha. É uma empolgação. De tipo, eu preciso que tudo dê certo, mas eu quero muito poder mostrar em tudo isso que a gente tá trabalhando, sabe? Então eu tento não cair pra ansiedade. Muito difícil, né? Alguém que não Muito é difícil. ansioso. Mas a gente tem que ter esse esforço consciente, porque senão fica difícil. Você acha que é possível alguém hoje em dia não ser ansioso? Ai, muito difícil. Só quem não tem rede social. Só quem não tem celular, tem o tijolão lá. Não tem como, né? Impressionante. difícil, como os é. gatilhos vêm o tempo É todo. porque é um sentimento humano, né? Tipo, acho que não tem como em algum momento da vida Sim. você se blindar de sentir qualquer sensação humana, né? É. O lance, acho que é como você gerencia, né? Como você tem maturidade emocional e rede de apoio pra te ajudar a lidar com isso. Eu acho também. Eu acho também que, assim, tem a ansiedade patológica, né? Que é um problema que você precisa sim. adereçar. E tem a ansiedade, que é um sentimento humano, que você, como qualquer outro sentimento, vem e vai e você lida com isso naquele momento. Mas quando a ansiedade te impede de fazer alguma coisa, te prejudica de alguma forma, aí eu acho que é bom procurar ajuda. Eu acho uma boa ideia. Sim, e uma ajuda especializada mesmo. Sim. Acho importante falar isso, né, para a pessoa que está se identificando, não achar que vai passar, que é uma questão de alimentação, atividade física ou meditar, ou, sabe? Não, ajuda especializada, Sim. né? Acho que é um ecossistema, né? Assim, Sim. uma junção de muitas coisas. Que de Sim. fato também tem um lugar que nosso corpo é um corpo biológico, né? Óbvio, tem um problema patológico, que tá começando a se desenvolver para isso, precisa de uma ajuda especializada. Mas também tem a questão hormonal, biológica, neuroquímica, de você, às vezes não... O corpo humano precisa de atividade física para conseguir regular os hormônios, liberar
sinapses. Então, se você não tá se alimentando bem, não tá tendo os nutrientes necessários, não tá tendo Exatamente. uma rotina de atividade física, não precisa malhar, correr 5 horas por dia, Não, movimentar o mas corpo. movimentar o corpo de alguma forma, mental ou física. Isso também ajuda o seu corpo a ter mais, estar mais regulamentado, né? Sim. Tanto que teve até uma vez que eu tava desabafando com a minha psicóloga, e aí eu tava, eu tô muito ansiosa, não sei o que. Ela, você tá fazendo atividade física? Aí eu falei, não. Como que tá a sua alimentação? Tá Péssima. bebendo água? Você fez Não. Tá exame? dormindo? Não. Aí ela fez, então, Mona, vamos cuidar, né? Quer que eu faça difícil milagre? eu resolver todos os seus problemas. Mas você veja que até essa ajuda especializada coloca um limite, claro, entendeu? Não claro. espere que venha tudo de mim, Claro, né? Porque claro. você tem que fazer a sua parte Exato. em todas as outras frentes, né? Exatamente. E por que você acha que é tão difícil a gente comunicar para outra pessoa o que a gente está sentindo, para outras pessoas e para a gente também, né? Da onde que você acha que vem essa dificuldade da gente se enxergar e se entender? De criação. De impor limites e dizer não, ou de comunicar suas vulnerabilidades? Ambos. Putz, acho que são coisas diferentes. Eu acho que a vulnerabilidade é muito de, tipo, desse lugar, por exemplo, que o Gabi trouxe de se eu expor minha vulnerabilidade, putz, tem um monte de gente que tá dependendo de mim, e aí vou mostrar fraqueza, as pessoas vão se Sim. sentir fracas e vai desmoronar. Então, assim, eu acho que vem muito dessa sensação de não querer parecer fraco, como se a vulnerabilidade e fraqueza fosse a mesma coisa. E a parada de não se impor e não dizer não, aí olha, eu acho que é uma construção mais complicada, mais complexa. Porque, acho que especialmente, assim, como mulheres, a gente é muito ensinada a agradar, a ser agradável, a isso e aquilo, e A se corresponder com as expectativas, se submeter. E aí, quando você coloca um limite, o nosso maior medo é ser abandonado, que é tipo assim, não vai arrumar marido, viu? Se você ficar fazendo essas coisas, você vai ficar pra titia, não vai arrumar marido. E aí a gente fica nessa coisa de eu preciso agradar qualquer custo, nem sei o que eu quero mais, porque eu tô tão acostumada a atender a necessidade dos outros, que eu nem sei qual é a minha necessidade, qual é a dos outros, então eu vou aceitar, porque esse é o jeito de eu ser aceita Acomodar. nesse grupo e pertencer, que é o que todo ser humano quer, sensação de pertencimento. E aí é muito desafiador se dizer não nesse aspecto. Eu sei que é desafiador independente do gênero, mas tem uma construção social em relação às mulheres que é um pouco mais agressiva, digamos assim, né? E aí é muito difícil, porque quando você percebe isso e começa a dizer não, você vê que realmente as consequências não são tão simples, né? Tipo, a gente fala muito sobre a importância de dizer não e impor limites, mas a gente não fala do que acontece depois que você faz isso, que não é fácil. As pessoas realmente te consideram desagradável, as pessoas realmente falam mal Difícil, de você é uma pessoa você. difícil. Pessoa difícil. Ah, ela é difícil. Às vezes as pessoas realmente vão sair da sua vida, tipo assim, não vão conseguir lidar com essa versão de você que não atende todas as demandas dela. Você se torna a vilã das histórias. É muito complexo. E quando você começa a comprar essa briga, parece que vem uma avalanche porque você fala, não, eu vou dizer não pra isso, também vou dizer não pra isso, também sou capaz de dizer não pra isso. E aí você começa a ver que tem uma imagem sua se formando que não coincide com a imagem que as pessoas tinham, que era uma pessoa tão legal, galera. Ela é tão boazinha. Boazinha. Ela é fácil, vai lá. E aí, quando você começa a quebrar essa imagem, começa a criar-se uma imagem que eu até falo no meu podcast, tem um episódio que chama Coragem de Dizer Não, que é a vilã de todas as histórias. De repente, você se torna a vilã de todas as histórias por não corresponder com a expectativa de todo mundo. Mas aí você tem que parar e pensar, cara, será que é melhor eu continuar me escondendo e atendendo as expectativas das pessoas para ser aceita em um nível mais superficial? Ou será que eu vou me impor, colocar minhas vontades, realmente ser quem eu sou e construir um amor mais seguro com as pessoas que toparem ficar depois dessas demandas, é uma demanda né? energética muito grande, É né? Tá à muito, disposição é um trabalho. de tudo. É um trabalho muito grande. E que te suga, né? É um Primeira trabalho. vez que eu vi uma mulher falar assim firme foi uma chefe que eu tinha. Eu era novinha, principiante. Aí uma chefe minha, carioca, falou: vocês têm medo de mim? Que tenham. Vocês me acham chata? Que achem. Sou uma pessoa difícil? Sou.
Isso posto é o seguinte, assim, 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 alguém tem alguma coisa para falar e tá. Foi a primeira vez. E ela falou isso num tom de. Ela não gritou nada, mas ela teve a coragem de falar isso, né? É tipo assim, eu não me importo com o que vocês pensam, eu Eu sou penso assim, me assim. diga como você pensa, É. me diga como você pensa, né? Foi a primeira vez. Eu fiquei muito E te chocada. marcou, né? Você lembra até hoje? Fiquei muito chocada. Sônia é o nome dela, eu fiquei muito chocada. E é muito. E hoje, assim, ela só fez o que a gente devia fazer desde sempre. É muito. Não sei, pelo menos na minha concepção, é muito sutil essa diferença, né? Entre se impor e não tirando nem pondo nada do que vocês falaram, concordando com tudo que vocês falaram, mas é porque hoje também tem a revolução da sinceridade que é disfarçada de agressividade. Sim. Ah, mas eu só falei o que eu penso. Boa. Não, exatamente. exatamente. Também tem um limite aí, Eu só te né? massacrei, mas eu só eu- falei o que eu penso. Oi? Inclusive, pelo que eu vejo muito nas redes sociais, inclusive, isso afeta muito mais as mulheres do que os próprios homens, assim, né? Porque tem a questão, a mulher posta uma foto, mas eu só. Aí eu falo, nossa, mas usou muito Photoshop, fez isso, fez aquilo, mas eu só dei a minha opinião. Sem se importar também, às vezes, com que Sim. a outra pessoa, como a outra pessoa vai receber e vai sentir, né? Com Opinião todo certeza. mundo tem, que guarde pra si. Exato. Tem essa Exato. diferença que não sei se é sutil, mas existe uma diferença entre se impor e ser uma pessoa inconveniente, né? Ultrapassar o limite É. do outro também, né? Assim, não é. Nesse caso, não é que você tá defendendo o seu. Colocando o seu limite, você tá ultrapassando Ultrapassando o limite do do outro. outro. Isso eu acho cafoníssimo, acho brega, acho horroroso. Isso é ser predador, né? Não, é muito. muito E tem ruim. muito isso, né? Tipo, só dei minha opinião. Tipo, e Uhum. alguém perguntou sua opinião, meu anjo? Tipo, por que você se sentiu autorizada pra vir aqui no meu espaço falar isso? Eu acho péssimo também, acho de um mau gosto horrível. E a sua relação? Porque, tipo assim, a gente tá falando muito diretamente de você, mas você acaba impactando muitas pessoas por causa das suas redes sociais, por conta do seu podcast. Com as suas E roupas. com as suas roupas, tudo, né? Então, você sente que isso é uma pressão em cima de você? Isso te gera uma certa ansiedade? As pessoas muitas vezes criaram uma expectativa em cima de você e você às vezes sente que você não pode errar porque tem pessoas que te ouvem e se você não servir de exemplo, isso pode, na cabeça da pessoa, afetar a vida dela. Você se permite o erro? Então, teve uma época teve um ano que eu só falei disso na terapia. Que eu só falei, tipo, meu Deus do céu, eu preciso ser perfeita, porque tem tanta gente que me segue. E nem tinha tanta gente que seguia na época, mas é que assim, quando você coloca as pessoas em números, você vai imaginando, tipo, sei lá, 10 mil pessoas é um pouco. uma multidão. Quando você tem 20 mil responsabilidade, pessoas, outra multidão. E aí você vai pensando tal, e aí dá uma ansiedade mesmo. Mas hoje em dia, o podcast foi meio que o meu salvador nisso. Porque no podcast eu tenho tempo, as pessoas passam 1 hora comigo diferente de 15 segundos. Então, elas realmente têm um outro tipo de contato comigo que é mais genuíno, transparente. E durante o podcast eu sempre falo, gente, não sou especialista, sou eu, Lelinha, falando aqui com as vozes da minha cabeça. Eu vou errar. Aí tem o Choro da Semana, que é um quadro do meu podcast que eu falo alguma coisa que eu fiz errado, alguma coisa besteira, alguma humilhação que eu humaniza, né? passei. E elas entendem que, putz, Por exemplo, no Choro da Semana, outro dia, eu falei que eu tinha uma situação que eu precisava agir com muita maturidade. Eu agi que nem uma criança de 15 anos. Fiquei péssima, fiquei com aquela ressaca moral. E ainda no final do evento, minha bota quebrou o salto. Eu saí totalmente humilhada daquele evento. Então, acho que traz essa humanização, como você disse. E assim, essa pressão vai se dissolvendo nessa relação um pouco mais genuína. Mas claro, sempre tem uma pressão, né? Eu tenho uma responsabilidade gigante, pelo menos ao meu ver. E aí você leva as frustrações pra terapia. Pra terapia e pro pobre do meu marido, pras minhas amigas. Porque é isso, né? Hoje em dia, nas redes sociais, as pessoas estão em cima de um pedestal. Sim. Óbvio que existem casos e casos, Sim. mas acho que essa cultura do cancelamento tem trazido isso, né? Tipo assim, a pessoa tá num pedestal. Se ela errou, ela caiu do pedestal e não merece mais estar ali. E ninguém merece estar em cima de um pedestal, pra começo de conversa. Nem merecer pro bem, nem pro Nem para mal, o mal, né? Mas as exato. pessoas ficam colocando, né? Te tirei do meu pedestal, te coloquei de volta. Errou, Exato. saiu, ou então não importa o que a pessoa faça, eu não te tiro, porque eu gosto de você, então você Vou pode te fazer a defender por maior sempre, barbaridade que eu vou Que eu tentar. vou aliviar. É. E é muito louco isso. Como que vocês sentem pessoalmente isso? Vocês que têm uma base gigantesca. Quer responder primeiro? Eu sou Ah, muito gente. tranquila.
Eu acho que eu vou decepcionar muitas pessoas com a minha resposta. Por quê? Porque eu não me importo muito com que as É. pessoas. Não, Porque, tipo. Você precisa virar essa chave, eventualmente, né? Precisa, você vai precisar virar essa chave. Porque, tipo assim, as pessoas têm que entender, na minha concepção, Uhum. que conhecer as outras pessoas através de uma personagem que eu faço, pelas coisas que eu falo aqui, pelas redes sociais, é um recorte do Gabriel. Claro. E você me conhecendo através de um recorte, você vai criar expectativas em cima da minha imagem. E essas expectativas não correspondem ao que eu sou. Até porque todo dia eu sou uma pessoa diferente. Eu sou uma pessoa que, graças a Deus, mudo todo ano e todo dia. Então, a opinião que eu tinha meses atrás, hoje eu posso ter mais profundo, eu posso mudar completamente. Então, essa imagem que você tem minha, falando diretamente agora com vocês, é uma expectativa que não corresponde com o que eu sou. Então, em algum lugar eu tento ser o mais responsável possível, porque eu sei que as pessoas vão projetar algo em mim, Sim. mas eu também, até outro ponto, eu não tenho responsabilidade sobre o que as pessoas vão projetar sobre mim. Então, felizmente ou infelizmente, E eu não tem acho o que eu possa fazer. E a cultura do descartável tá tão grande que até o cancelamento. Uma pessoa que é cancelada No hoje, dia seguinte. 3 dias depois, já tem já não outra, é já mais tem outra, já assunto. tem outra, né? Então, até nisso, O né? cancelamento hoje em dia dá engajamento, né? Muitas pessoas constroem carreiras em cima de um engajamento que Exato. sabe daqui a um mês já esqueceu e aquele Os público tá ali com cadastros você. estão aí, né? Então, assim. Mas é interessante o que você falou, porque essa parada da expectativa dos outros não é o que você realmente representa. É muito importante ser, não só quem trabalha com internet, com uma plataforma assim, quando você vira essa chave, as coisas ficam muito mais simples, porque as pessoas, tipo, vão criar expectativas na sua vida Sempre. por você sempre. Tô levando isso para as redes sociais, mas todas as minhas relações interpessoais são assim. Claro. É. Vamos então agora pro quadro like e dislike. É simples, falaremos algumas frases e você vai dizer se concorda ou não com essa frase diante da sua perspectiva. Se você concordar, você dá um likezinho com a plaquinha. Se você não gostar, você dá um dislike. Lembrando que a gente tem o audiovisual, mas a gente tem a galera que acompanha só por áudio. Então, quando você levanta a plaquinha, é Fala bom você falar like ou dislike. Tá bom, Se você fechou. quiser levantar as duas e justificar a sua resposta, fica à Tá bom. vontade. Tá fechou, livre, fechou, tá livre. combinado. Lembrando que este podcast, O Amor da Influência, é um conteúdo exclusivo da Wondery. Episódio novo toda terça-feira às 17 horas. Aproveita, dê o seu like e já faça sua inscrição no nosso canal no YouTube para você não perder nadinha. Like ou dislike? Roupas são ferramentas para a nossa saúde mental? Like. Ai, o máximo. Inclusive, gente, eu certeza. fiz uma pesquisa agora junto com a Opinion Box, que é uma empresa de pesquisa, que tem uns dados, depois eu vou mandar pra vocês. 80% das mulheres falaram que a roupa impacta no jeito que ela se percebe. E 60 e poucos, Lane, você tem esse 60 e poucos por cento falaram que impacta diretamente na saúde mental. Então temos dados pra falar Nossa que esse Senhora. like está embasado. Olha só. É uma porcentagem muito alta, Lela. Muito alta. É impressionante, eu fiquei impressionada com os dados. O silêncio é fundamental para criarmos qualquer coisa. Likeíssimo. E como tem gente que não Likeíssimo. suporta o silêncio, não? Gente, eu sou militante do silêncio. Como porque- assim? Explique. Fale mais sobre isso. Porque eu trabalho com criatividade. E eu realmente acredito que, assim, criatividade, você não baixa uma ideia do céu. Vou explicar muito rapidamente, tá? Não precisa ter pressa. Você conecta coisas que já aconteceram na sua vida, referências. Um livro que você leu, com uma conversa que você teve com um carteiro, com o nome do seu cachorro, e você cria um negócio. Como, por exemplo, minha marca de roupas. Juntou uma experiência traumática que eu tive com as minhas seguidoras me perguntando. Então, tem coisas que você precisa conectar. Como é que você vai fazer essa conexão se tem sempre alguma coisa tocando aqui na sua cabeça? Algum Reels, um conteúdo, uma coisa assim. Alguém falando. Alguém falando, você é ansiosa pra rolar feed, não sei o quê. Tipo, gente, não tem como ser criativo. Tem, mas é muito mais difícil ser criativo se você não faz as pazes com o silêncio, porque as ideias precisam se conectar Uhum. dentro da sua cabeça. É tipo, a galera fala muito na hipnose de que não existe pessoa desfocada. Você não tá conseguindo colocar o seu foco no lugar onde você quer. Então, se você tá muito focado em resolver um problema e tá olhando só por uma perspectiva, você perde todas as outras. Então, como é que você vai ser criativo, vai conseguir criar essas conexões Uhum. neurais se você tá olhando só pra cá? Às vezes tem que, de fato, dar uma acalmada e você, opa, consigo olhar essa perspectiva. Exato. E aí você cria novas conexões, né? Eu Exatamente. concordo bastante. Exatamente. Nossa. Tanto que as melhores ideias que a gente tem é no banho, que é o único lugar que você não consegue pegar o celular. Mesmo. Olha só, nunca tinha pensado nisso. Saúde mental é felicidade? Dislike. Por Acho que, que não. Lela?
Porque tristeza faz parte da experiência humana. Você precisa entender os altos e baixos, saber lidar com os altos e baixos, entender que tudo é passageiro. Saúde mental é você lidar com as Identificar. ondulações da vida. Eu não acho. Eu acho que tristeza é fundamental para a experiência humana. Angústias, frustrações, né? Uma pessoa que não sabe lidar com frustração nunca se frustrou Não, e no primeiro baque. se a gente falar que saúde mental é felicidade, a gente vai falar que a busca por saúde mental é busca por felicidade. Não E aí existe ferrou. ser feliz para tipo, não existe. Você vai, mesmo que você esteja numa fase muito boa, sinto lhe dizer que vai ter uma fase muito ruim, depois vai ter uma fase melhor. Mas é uma boa justificativa para a indústria farmacêutica, né? É, que vem de uma estabilidade que não existe, né? Tome isso que você vai ficar feliz o tempo todo. Não existe, não existe. É. Sem Justo. drogas, não existe. Sim. Ah, mas a droga tem um limite, né? Eu não saberia dizer, mas assim, as pessoas que eu sei que são totalmente eufóricas o tempo todo, geralmente Mas é tão- que euforia não é não necessariamente é felicidade. felicidade. Exatamente, Sim. exatamente. Bem colocado. Inclusive, a euforia tem não sei explicar muito bem, mas a euforia traz no seu cérebro hormônios, eu não lembro o nome do hormônio, mas que abaixam o seu nível de felicidade. Porque o você tá oposto, muito então. eufórico, então você precisa gastar enquanto você tá Gasta mais. gastando, você tá produzindo ao mesmo tempo um hormônio que também te deixa mais depressivo em algum momento, sabe? Então, euforia Não é. não é muito Não é legal. o caminho. Não é o caminho. Bem colocado, Gabi. Falar em saúde mental virou um grande clichê? Discordo. Dislike. Acho que não. Acho que todo mundo precisa falar. É uma Uhum. coisa que atravessa todo ser humano. Nunca vai virar clichê, porque todo mundo tem que falar disso o Sim. tempo todo. Sim. Justo. Incomodar é um direito? Sim. Like. Like. Inclusive, é uma discussão que eu trouxe recentemente no meu podcast, assim, porque eu acho que recentemente eu me deparei com a frase em um artigo vulgo no TikTok de que todo mundo que sobrevive à experiência na Terra, de alguma forma causa algum impacto nas suas relações, no planeta Terra, no seu ecossistema, de qualquer forma. Todo mundo é impossível você passar pela vida sem impactar outras pessoas ou outras coisas. Porque só você, o alecrim dourado, não vai se dar esse direito. Todo mundo te incomoda, você não pode incomodar ninguém. E incomodar quer dizer não cumprir com as Expectativas da outra alheias. pessoa. Exato, exatamente. Vocês concordam? Vocês também dão like? Super. Quer dizer, dislike. Entendendo Eu dou. Não, eu concordo 100% com o que você disse. É que eu acho que pra mim tem uma diferença que incomodar propositalmente Não, é diferente de abrir a possibilidade de incomodar, porque as pessoas vão se frustrar com você. Sim, Exatamente. sim. Olhando pra essa perspectiva, concordo 100% com você, mas eu particularmente tento o mínimo Não incomodar. não incomodar Não, intencionalmente. Tipo assim, exato. vou fazer isso pra te provocar. Não, Isso eu não sem gosto, necessidade, realmente, não É que incomodar. tem gente que É seu direito, é que mas eu acho- assim, não Pra recomendo. quê, né? Mas é porque eu acho que tem gente que faz, eu não Arrebar pra virar. sei. Mas concordo 100% com o Não, que você falou. tem gente que ama incomodar, Sim, não é esse caso. Eu tô falando de pessoas que sempre ficam. Sim, sim. Não vou, eu tô. Melhor não, Não melhor repara não. em mim, tô É, aqui, melhor não. quietinha. O alecrim dourado. Devemos. Sou eu ou você? Acho que sou eu. A exaustão é É motivo mesmo. de orgulho? Não, dislike. Eu acho cafona. Eu acho cafona quem acha chique, tá exausto o tempo todo. Eu já fui assim. Jornalista Autocrítica. adora falar. Ai, gente, eu não gosto. Não, eu acho Outro que. dia alguém falou, a gente que é jornalista gosta, né? Falei, eu não. Não, Gosta de trabalhar final de semana, gosta de virar à noite. Eu falei, eu não. eu não acho graça Eu nenhuma. não gosto, não. Não Eu gosto acho de trabalhar o que graça. precisa. Exatamente. Precisou, estamos aqui e tal, mas com a certeza de que a folga virá, Exato. Total. Exato. né? Acho que agora sou eu. Devemos nos afastar de quem nos causa ansiedade? Difícil nessa pergunta, eu fiquei pensando aqui também. Like, dislike. Eu acho que se você. Eu acho que precisa de uma conversas difíceis. E se a pessoa não. A relação de vocês não evolui daí, aí sim, precisa tirar da sua vida. Mas eu acho que se for uma pessoa que você julga que vale a pena ficar na sua vida, Não, mas eu, vale a conversa. não, mas eu fiquei pensando assim, por exemplo, filho. O Gabriel não tem filhos, tem filhos? Não. Não. Filho nos causa uma certa Mas tá vendo ansiedade. aí, Regina? Mentira. Revelação exclusiva. Não, porque filhos nos causam ansiedade. Sim. Porque ansiedade com o mundo, a hora que você olha o mundo e tal, né? Então, assim, eu acho que
não é tirar a pessoa, é equilibrar a sua ansiedade. É entender de onde tá vindo essa ansiedade, É, né? e tentar dar uma regulada, né? Porque assim, eu sei que eu não vou mudar o mundo e que o mundo vai continuar sendo como é. Porque às vezes a gente vê umas notícias que quando você tem filho te impactam de um jeito Com diferente, certeza, eu imagino. né? E aí não tem como você se afastar do filho nem se afastar do mundo. Então, Sim. eu acho que é dar uma modulada, E, né? É. A e palavra. acho que era um pouco o que a gente estava falando anteriormente. Se você foge de qualquer frustração sua, você é uma pessoa que não sabe lidar com as suas É. emoções. Então, acho que em algum lugar, no mínimo, analisar o porquê que isso está te Uhum. gerando um conflito, alguma ansiedade, e entender, de acordo com a sua maturidade emocional, com o que você tem de apoio, se Sim. aquilo faz sentido na sua vida ou não. Mas acho que também é uma pergunta E difícil. também se a pessoa, como você disse, tá causando isso intencionalmente em Exato. você, pra te incomodar, pra te Psicopatas tirar do existem. eixo. Existe. Psicopatas E existem. pessoas inconvenientes E pessoas também. Também. Tem como alcançar o sucesso sem ter crise de ansiedade? Tem, eu não saberia dizer como. Diz que tem. Like ou dislike. Acho que tem, mas eu mesmo não tenho propriedade pra falar. É porque se o sucesso for só financeiro, tem herdeiros aí, né, que já nascem com esse sucesso. É. Aí Mas a gente não volta né? naquela É, pergunta: não, o que é o obviamente sucesso, né? É, o que é o sucesso. O que é o Exatamente. sucesso. Exatamente. A crítica dos amigos e família gera mais ansiedade do que as críticas dos desconhecidos nas redes sociais? Pra mim, sim. Like. Pra mim, sim. Pra vocês Família e também? amigos impactam mais, né? Sim, É. sim, com certeza. Ah, pra mim também. Porque acho que são pessoas, que nem o Gabi falou, né? Que, tipo, nas redes sociais, as pessoas, por mais que elas conheçam você, por exemplo, no podcast, elas passam 1 hora por semana comigo, elas não realmente me conhecem, né? Uma relação que agora Sim. o termo é parasocial, que tá na moda esse termo. E o as que quer dizer o pessoas- parasocial? É esse tipo de relação que as pessoas se sentem muito próximas de você, mas você não conhece as pessoas porque, Tá. tipo, você tá à frente de uma comunidade grande, sabe? Uhum. É uma relação esquisita, né? Que a gente ainda não tem muitos estudos, assim, sobre isso. Sim. Que legal É. isso. Vou pesquisar sobre. É Uhum. interessante. Mas as pessoas que, por exemplo, minha família e amigos, eles sabem quem eu sou, eles convivem comigo. Então a opinião deles pra mim. E acho que é quem você dá o aval, né? É. Pra falarem sobre você, Nossa, né? uma pessoa me tirar do sério precisa se esforçar muito. Mas se minha família falar uma coisinha aqui, eu já quero. Bizarro. Exato. Exatamente. Eu sou uma reclamadora profissional. Like, dislike. Eu sou uma reclamadora em reabilitação, na verdade. Como assim? Eu tenho um episódio do meu podcast, toda hora eu tô me referindo a Mas isso, mas é que perfeito. esses temas que eu abordei no podcast são muito divertidos, assim, de reclamação. Eu tava no intercâmbio e uma amiga que morava comigo um dia, eu não reparava isso, obviamente, né? Sou capricorniana. Ela sentou comigo e falou: amiga, deixa eu te falar uma coisa, você já reparou que você reclama muito? Você tá, tipo, estragando a minha experiência no intercâmbio. Ela meio que quis dizer isso. Tipo, a gente tá, sei lá, Então era muito, a gente muito. morava em Portugal e a gente tava tendo a oportunidade de conhecer países inimagináveis, assim, o leste europeu, umas coisas assim, e eu conseguia reclamar. Reclamava do quê? De tudo. Ai, nossa, que água quente. Ai, que quente demais, ar-condicionado frio demais. gelado. Ai, nossa, que pessoa. Tipo, achava do que reclamar. Porque eu achava, na minha ingenuidade, como eu nunca tinha ninguém sentado comigo e falado, Mona, tá chato. Eu achava que a reclamação era um jeito de se conectar com as pessoas. Então, tipo, ai, que fila, né? Nossa, que demora. E aí você vai conectando e falando, eu sinto a sua dor também. Mas, na verdade, você tá prejudicando, assim, uma chata. E aí, depois disso, eu fiz uma reabilitação. Durante o intercâmbio, eu fiz 21 dias sem reclamar. Gente, foi impossível, não consegui. Quantos dias você ficou assim? 16. Não, mas chegou. Foi bastante. E aí, hoje em dia, eu tento equilibrar um pouco, assim, mas eu tento evitar, assim. Ah, mas eu acho que faz parte também fazer um draminha, reclamar. É. Porque se tem algo te incomodando. Se você não externaliza, acho que também tem um lugar de você prender. É, Ah, não vou reclamar disso. Mas tá te incomodando. Mas você Acho que é uma reclama do quê? balança, né? tudo, absolutamente tudo que você pode imaginar. Hoje em dia, não, mas eu reclamava. Hoje Hoje em você dia, só eu controlo. pensa. Eu penso e falo, cabe? Acho que não cabe essa reclamação. E aí, é engraçado que depois que eu tive essa perspectiva, eu comecei a reparar nas outras pessoas, né? E realmente, gente, teve um dia até, nesse episódio eu conto, eu tava numa experiência muito luxuosa, gratuita, que eu fui convidada pra um negócio, assim, Super legal. totalmente chique, que eu não paguei nada, tava lá, aí tinha um jantar maravilhoso, que você podia pedir o que quiser, aí as pessoas assim, ai, eu pedi gelo e tá demorando.
Ai, não sei o que, esse guardanapo. Ai, tá frio, veio quente. Aí eu, tipo, gente, meu Deus do Tá reclamando do quê, meu céu, bem? fica quieto. É. Todo mundo, tipo, daria tudo pra estar aqui no seu lugar e você tá, tipo, reclamando, estragando uma experiência. Mas acho que é isso, é equilíbrio. Porque Uhum. às vezes, assim, é diferente você reclamar, tipo, puta, isso me incomodou. E reclamar por, tipo, tô sem nada pra falar, vou falar qualquer coisa, deixa eu achar uma coisa ruim aqui pra reclamar. Uhum. Que às vezes vem de uma sensação interna que você não, às vezes nem percebe que tá sentindo. E É, você externaliza através de uma Sim. reclamação. Porque É. você não tá percebendo o que você tá sentindo. É. Você tá num lugar super maneiro, com pessoas mó legais, mas sua sensação interna não tá compatível com o do local. E aí você externaliza isso. Sim, Passa por concordo, reclamona. É. concordo. Se você pudesse mudar uma coisa no mundo para ele ser melhor para as mulheres, o que seria? As leis. Provavelmente as leis. Ia fazer um monte de lei pra garantir os nossos direitos. Porque tudo começa por aí, né? A gente tá trabalhando individualmente, o que, né, tipo assim, o direito de dizer não, isso a gente vai trabalhando individualmente, mas tudo isso vem do coletivo, e o coletivo tá escrito nas leis. Não que as leis realmente. Isso mundial, então, né, Lela? É. Não que elas realmente, assim, você muda a lei e aí, sei lá, você cria a Lei Maria da Penha, acabou a violência doméstica. Não. Não, mas através disso você joga a luz para um Muda. problema que é coletivo, que as pessoas acham que é individual. Então, tudo que a gente conseguir coletivizar dos nossos problemas e tirar do campo individual, eu acho que é produtivo. É porque a galera costuma associar cultura como sinônimo de algo bom. Quando uma cultura também revela as questões negativas de uma Claro. sociedade, né? Então, existe uma cultura do machismo, existe uma cultura do racismo que está entranhado na gente de uma maneira estrutural e que se a gente não cria leis ou artifícios para darem luz a determinado assunto, essa cultura vai continuar passando, Uhum. passando e daqui a 200 anos vai estar igual, né? Vai se É. perpetuando. Eu acho também. Acho bem importante. Acho que tudo também. começa nesse lugar mesmo. Vamos para o quadro Na Lata. A intenção é que as perguntas sejam um pouco mais incisivas. Às vezes essa intenção procede, outras vezes não. Primeira pergunta: qual é a relação entre roupas e felicidade? Eu acho que se você veste uma roupa, e aí para além da estética, se você veste uma roupa que tá te incomodando, muito difícil você estar integralmente no presente, porque sua cabeça tá tipo, esse sutiã tá te furando nas costelas, essa calça você precisa abrir esse botão. Então é difícil de você ficar no presente. E eu acho que a felicidade está no presente. Então eu acho que pra mim é essa a relação, pelo menos. Perfeito. Você se considera uma mulher boazinha? Não. De fato, não, me acho legal. Não, sim. Mas Uma esse boazinha? mulher boazinha, Não, mas esse não. lugar. Não, já fui muito, mas hoje em dia, assim, te eu custou? considero em uma reabilitação pra Justo. não ser boazinha. Você já soltou um episódio do podcast e depois se arrependeu? Não. Nunca. Justo. Eu sempre sou muito sincera, as pessoas sabem. Como você faz pra lidar com um dia ruim? Tenho meus artifícios. Na verdade, eu tenho um episódio que chama Manual de Sobrevivência a Dias Ruins. Diga. Tem vários passos. O primeiro é acordar e fazer a cama, a primeira coisa. Não, porque eu trabalho de casa, geralmente, assim. Não sempre, mas às vezes eu trabalho de casa. E aí, cama desfeita, É dia esquece. perdido. Abre todas as janelas. Aí o que eu faço é ver se eu posso desistir de todos os meus compromissos ou se tem coisas que eu preciso ir. Se for a primeira opção, aí eu vou para uma abordagem de vou me mimar ao extremo, vou tomar o melhor banho da minha vida, vou ver série, vou ficar com meu cachorro, vou ligar para minha avó, faço todas as coisas que eu amo. Ai, que gostoso. Tudo coisa gostosa. É, se é o outro, não, Que eu legal. preciso cumprir com as minhas obrigações hoje, preciso trabalhar, porque sou um ser Sim. humano. Aí eu faço uma outra estratégia, que é eu começo pelas coisas mais difíceis. Primeiro eu adio tudo que não. Quando é um dia muito difícil, tá? Não, tipo, acordei Sim. meio chateadinha. Não, quando é um dia osso. Eu adio tudo que eu posso, então eu falo com as pessoas: podemos passar essa reunião para amanhã? Posso entregar isso daqui amanhã, tal? O que é viável eu tiro. E o resto eu coloco as coisas mais difíceis primeiro. Não, ao contrário, coloco as coisas mais fáceis. As pessoas geralmente falam isso, né? Pra colocar difícil primeiro. Você faz uns mais fáceis. Eu faço o contrário. Porque eu fazia isso e eu achava uma ótima abordagem, até que eu tentei a outra. Porque aí você vai fazendo os mais fáceis. Você vai mudando ficando ali. empoderada. Melhorando, Você vai falando, meu Deus, eu já exatamente. concluí 3 coisas, agora só faltam 4. E aí você vai pegando o embalo. E tem uma outra coisa que eu sempre faço em dias ruins, que é uma diquinha, que é, não sei se vocês já comeram, M&M no micro-ondas.
Ainda não. Gente, Que isso? isso melhora meu Mas o dia. MM comum, básico? MM comum, Porque dá uma amolecidinha. sem o amendoim dentro, o MM normal. Só Você o põe chocolatinho. 30 segundos no micro-ondas e aí você vai ver que ele vai rachar um pouquinho. Escapa aquele chocolate. E aí, na hora que você morde, aí Já fiquei a com minha vontade. motivação, às vezes, os dias ruins vou chegar no fim do dia, quando eu concluir tudo isso, Vou eu comer. vou Essa é a ver um sua reality show recompensa. horroroso, que não me acrescenta em nada, e aí eu vou comer esse MM e é isso. Ótima Maravilhoso. diquinha. Casamento e sociedade, combinam? No meu caso, sim. Tem que combinar. Não tem outra opção. Casada há quanto tempo? A gente não é casada ainda, a gente vai casar agora, em outubro. Mas moram Mas juntos? a gente mora juntas há 3 anos. E qual a Sim. diferença de casar e morar junto? É a celebração. Só isso, meramente. Mas eu já chamo ele de marido. Então. Então, né? O convívio já existe, que eu acho que é o Exato. mais desafiador. Exatamente. Lembrando vocês de assistirem o episódio da Diva Depressão que a gente fez. Ai, foi É um muito episódio legal. maravilhoso, você não pode perder. Tem cortes, coisas engraçadas, coisas sérias que você não pode perder. Então, reassiste, tá bom? Próxima pergunta. Qual é o seu maior orgulho? As unhas, olha que unhas lindas. Há quem diga que foi feita há um Eu mês. acho que o meu maior orgulho eu acho que é ter superado a síndrome do pânico, sabia? Claro, Eu acho que é a coisa que eu é uma mais. vitória, né? Que eu penso assim, cara, se eu superei isso, eu acho que eu consigo superar outras coisas também. Eu acho essa pergunta difícil. É Seu difícil. Qual o maior orgulho? Difícil, né? O que Porque é vocês isso. responderiam? Eu tô pensando nisso, né? Meu maior orgulho. Depois que você é mãe, você sempre fala que é o filho. E não é eu da boca imaginei pra que você ia fora. falar isso. E não é da boca pra fora de verdade, entendeu? Mas assim, se fosse pra pensar, eu, Regina, qual é o meu maior orgulho? É difícil, porque são às vezes pequenas vitórias ou pequenas Uhum. conquistas aos olhos dos outros, pra gente foi uma grande batalha, Exato. né? Então é muito difícil. Nossa, vai ser muito clichê, mas é porque tem um significado pessoal muito importante Ah pra lá. mim, assim. Eu acho que eu me comparo muito com quem eu era na adolescência, começo da vida adulta, né? E quem eu me tornei e quem eu pretendo me tornar. Mas eu acho que é a busca do meu autoconhecimento de entender que cada dia eu tô querendo ser uma pessoa melhor pra mim e pro mundo, Uhum. assim. E entender essas conquistas que eu tive e que eu ainda preciso melhorar me deixa muito feliz, cara. Tipo, é um orgulho Então, muito grande. É você a minha com você trajetória, mesmo, né? É. Minha Exato. trajetória, assim mesmo, pessoal, profissional, tudo. A gente já falou várias vezes sobre sucesso e aqui tem a pergunta 7. Quando a gente percebe que atingiu o sucesso? Tem que ser sempre. Tem que ser sempre. Senão, a sua vida vai ser muito difícil. Por isso que eu sou tão fã de comemorar tudo. Eu não era, comecei no ano passado. Entender a importância de você celebrar tudo, tudo, tudo. Hoje em dia, por exemplo, tem um lançamento todo mês na minha marca. Não importa. Mês que vem vai ter, outro mês vai ter. Vai comemorar, Celebrar sim, a gente vai sair, a gente vai comemorar, a gente vai postar, a gente vai vai celebrar brindar. tudo. Porque cada celebração é marcação de um sucesso. E aí, quando você coleciona um monte de sucesso, a vida fica bem mais legal. Também acho. Tem fazer uma voltinha, gente, mas Faz. Faça. é que a gente tava falando de sucesso, a gente tocou no assunto de sucesso algumas vezes. E aí eu lembrei de uma palestra que eu fui num centro espírita e a pessoa que tava falando falou que, a gente tava falando sobre prosperidade, e a pessoa que falou que prosperidade é você entender que caminho você está trilhando e entender o processo, essa caminhada, né? Então, prosperidade, você pode se sentir muito próspero com muito pouco dinheiro, Sim. mas Sim. ou com muito dinheiro, ou com relações pessoais bem desenvolvidas, ou mais ou menos desenvolvidas, porque você se entende nesse caminho. E aí me remete muito a um termo grego, utilizado na Grécia Antiga mesmo, que é eudaimonia. O termo eudaimonia significa... A Grécia Antiga entendia o universo como uma grande engrenagem limitada. Eles não entendiam esse conceito de que o universo está se expandindo, então eles imaginavam que o universo era de fato limitado. E que cada pecinha do universo, maior ou menor, tinha um lugar exato para estar. E que quando você, um parafuso nessa grande engrenagem, estava se sentindo no seu lugar, você estava no seu lugar de eudaimonia, de felicidade. Que legal. Eles associavam a felicidade. Então, sucesso e prosperidade me remetem muito a isso, sabe? Você se sentir como uma pecinha pequena nesse macrocosmo, mas você está ali desempenhando a sua função com todas as suas tristezas, angústias, felicidades, mas nesse processo.
de se sentir pertencente a algum lugar. Pertencente, exatamente. É isso que eu ia falar. Nossa, que lindo. E, É. inclusive, Muito olha legal. que coincidência. Tô lendo um livro que ontem ele falou sobre esse conceito. É? Mesmo quando você De falou, quem? eu fiquei assim. Olha! Ele é. Putz, eu esqueci o autor, mas chama É o- Café com Sêneca. É sobre Sêneca, que é um cara Café do com es- Sêneca, eu conheço esse livro. do estoicismo. É. E ele fala sobre exatamente esse conceito. É Que coincidência. estoicismo. Quando acontecem essas coisas, eu É. acho que é o universo me falando, Mona, você tá no caminho certo. E Essas é. coincidências. Tem, É. Depois pode passar Tanta uns livros coisa que que falam ele- sobre isso. Tanta Me coisa que passa, ele por poderia favor. falar, ele falou isso. Aham. você É, lembra? exatamente o que eu li ontem. O Clóvis de Barros é um filósofo, Vou procurar. ex-professor da USP. Maravilhoso. Muito bom. Muito bom. Depois me passa tudo. Aham. Como é a sua relação com as suas seguidoras, ou eu posso chamar de monas? De Monas. Hoje em dia é maravilhoso. Já foi trancos e barrancos. Quando você começa na internet é muito chocante, né? Você Sim. se depara com um monte de expectativa e você fica, não sei o que, se justificando. E eu já fiquei muito nesse lugar de tipo, não sei o que, não pensem isso de mim. Hoje em dia eu me aproprio mais e é Deve maravilhoso. estar uma delícia. É. Elas viabilizam tudo que eu invento. Ah, inventei uma marca, elas vão lá e viabilizam. Inventei um podcast, elas Ai, vão que lá e legal. compram a minha briga. É demais, elas são maravilhosas. Eu achei um grupinho, assim, que é impressionante. Elas só, sabe, não tem essas paradas, assim, de, tipo, do nada, um comentário muito sem noção. Às vezes tem, mas é uma pessoa que não me conhece muito. Mas, Uhum. tipo, em geral, elas são demais. É uma conquista isso, né, É. Lela? O nosso foi Uma trabalhoso, conquista, mas é. estamos aqui. Agora que você tem 30 anos, você se considera uma mulher bonita? Sim. Olha, essa foi minha primeira resposta. Eu vou levar É. pra terapeuta. Pá. Você viu como eu respondi rapidinho? E com uma certa uma Com tranquilidade. segurança, Sim. é. Foi, até me surpreendi, mas sim. Foi um processo difícil, né? Bom, falei, né? Tive distúrbios alimentares e tal. E eu me odiei por muito tempo. Então, essa relação comigo mesma, minha imagem no espelho, foi duras penas. Mas construímos. Hoje em dia, eu posso falar que eu olho no espelho e falo, tá linda. Perfeito. Gosto de você. Gosto. Gosto de Exatamente. você. Não todo dia, né? Tem dia que a gente acorda meio assim. Meio sem carisma, como diz o Gabriel. Exatamente, Meio meio sem sem carisma. Se você pudesse mudar uma coisa no mundo para ele ser melhor para as mulheres, o que seria? A gente já As falou leis. das leis. Continua com a mesma. Acho que sim. Vocês As imaginam leis. outra coisa? Deixa eu pensar. Eu acho que... sabe o que eu faria? Diga. Licença paternidade. Sei que não é um direito para as mulheres, mas eu acho que livraria a gente de uma barra, né? Não? Justiça. Não, justiça. Sim, sim. A licença paternidade do homem acho que é uma semana, né? Igualar com a das mulheres, que eu não tenho certeza de quanto tempo é. No Brasil, eu não vou me arriscar a dizer. Eu sei que Eu- na eu Europa tem uns tive essa países que são informação alguns outro dia. meses. Já Acho que foi de 5 4 meses, eu É. não sei, porque eu nunca tive, né? É Nunca fui autônoma, né? Autônoma. Autônoma, não tem. Mas eu acho que seria uma bela uma providência. Divisão viu? de Sim. responsabilidades certeza. real, Sim. né? E também dá o direito do pai Claro. de viver esse momento, porque a gente né, só Claro. pensa de um lado da Claro. história. Acho que Não, tem... e por que que... Né? Por que que o pai Sim, não faz sentido? exato. Justo. Última pergunta. Não. Eu tô muito triste. Se eu pudesse mudar uma coisa nos homens héteros, eu mudaria A autoestima. muita autoestima. Eu pegaria um pouquinho e jogaria para as mulheres. Vamos dar uma equilibrada, porque tá puxado. Tem uma Essa galera, também se respondeu de primeira, hein, Lela? tem uns side pills aí na internet de 50 a 60 anos falando, não, porque pra mim, mulher, depois dos 30, o cara, mano, Decadente, meu Deus do céu. destruído. Fubanga. Falando que mulher depois dos 30. Que isso, cara? Que autoestima é essa? Se mano? enxerga. Caralho. Eu olho e fico impressionado. É impressionante. Imagine a gente. Imagina a gente. Fala, Mona, que da onde você tirou isso? Eu amei. Alguma coisa que você gostaria de falar nesse contexto, nesse ambiente, que foi tão amoroso e que a gente... Só que eu amei essa conversa. Podemos conversar mais? Vamos ficar aqui, vamos gravar Ai, outra, desliga as câmeras, a gente. gente vai continuar Não, mas não é uma Nossa. delícia? A gente Vamos sempre gravar fala, não outro. parece que a gente vem aqui trabalhar. É uma delícia. Muito gostoso, gente. Muito Vocês são gostoso. fantásticos no que vocês fazem. Parabéns. Obrigado. É uma equipe, né? É uma equipe. Sim, vocês todos. Então dê o seu like e encaminhe esse conteúdo para quem você acha que vai gostar. Compartilhe o conteúdo sempre. Aliás, os episódios anteriores também. Se você viu, reveja, compartilhe, dê o seu like e faça a sua inscrição no canal da Wonder Brasil no YouTube. Exato, gente. Muito obrigado pela conversa. Eu que agradeço, gente. Vocês são demais. Nos vemos semana que vem. Da
Pela Wondery, este é o Amor na Influência. Apresentação, Regina Volpato e Gabriel Santana. Pela Wondery, a produção executiva é de Fábio Silveira, Jéssica Radburn e Marshall Lui. A produção é da Pod 360. Produtor executivo, Marcos Cherrab, Thiago Bianco, Felipe Lobão. Direção de conteúdo, Felipe Lobão. Produção, Karina Chimente. Roteiro, Kenny Lopes, Sven Biller. Identidade visual, Ayrton Yamaguchi. Edição e engenharia de som, Billy Comodoro e Tamires Pistoresi. Vídeo e edição, Daniel Cardoso e Caê Peixoto. Produção de casting, Bel Santos e Felipe Barreto. Nossos episódios são gravados nos estúdios da Pod 360 em São Paulo.